Nossas Bíblias, no Evangelho de João, capítulo 5, do verso 1 ao verso 14. Leamos então a palavra de Deus. Depois disso havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, à próxima porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo, e Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tem homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou o seu leito e andava, e aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar o leito. Ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Obrigado, ó Senhor, pela tua palavra essa, ó Senhor, que cremos que é a revelação do Senhor a nós. Senhor, tudo que o Senhor já colocou no meu coração, tudo que o Senhor já ajudou-me a entender através dessa palavra, que eu possa agora transmitir à tua igreja, que eu seja tão somente, ó Pai querido, um vaso de barro, um instrumento para elucidar aqui as verdades e levar, ó Pai querido, a tua igreja a compreender o teu amor, compreender, ó Pai, as tuas verdades, os teus mandamentos, e fazer com que eles deixem descer ao coração, serem mudados e moldados conforme a tua vontade. Usa-me, ó Pai, para edificar a tua igreja. Eu oro ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Nós vemos que o Evangelho de João, ele pode ser dividido em duas partes. Essas duas partes, elas são bem distintas. Uma leitura superficial aqui no Evangelho faz com que nós consigamos perceber aqui a distinção dessas duas partes. A primeira parte está do capítulo 1 ao capítulo 12, onde nós vemos o ministério público de Jesus, onde o evangelista João, ele se atém a falar sobre os milagres de Jesus. Isso vai do capítulo 1 ao capítulo 12. E do capítulo 1 ao capítulo 12, cobre um período de 3 anos. A segunda parte aqui do livro está a partir do capítulo 13 até o capítulo 21, onde nós temos o ministério privado de Jesus, onde ele registra, João então ele registra os discursos de Jesus entre os seus 12 apóstolos, e esse período ele cobre tão somente 4 dias, seguidos então do capítulo 21, que acontece no 40º dia da ressurreição de Jesus. João, quando ele escreveu esse evangelho, ele tinha como objetivo fazer com que as pessoas conhecessem a Cristo e entendessem que aquele homem era realmente o Messias, o enviado de Deus,
era um Salvador, o Deus feito homem, e que ao crerem nele, pudesse ter vida em seu nome. Esse foi o objetivo, então, de João, ele, no Evangelho, falar acerca dos 7 sinais, desses milagres que Jesus, ele se manifesta, ele realiza aqui no Evangelho de João. Vemos no capítulo 20, o verso 30 e o verso 31, que diz: Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. O que nós temos aqui no Evangelho de João são 7 sinais, não obstante Jesus ter realizado muitos outros, mas estes é para que pudéssemos crer que Ele é o Cristo, que ao conhecermos então esses milagres, pudéssemos ver que esse Jesus, Ele é o Messias, o enviado, e ao crer nele, temos vida então em seu nome. Quais são esses 7 milagres? O primeiro está no capítulo 2, do 1 ao 12, onde Jesus, ele transforma a água em vinho. O segundo milagre está no capítulo 4, do verso 46 ao 54, Jesus ele cura o filho de um oficial. O terceiro milagre é esse que nós lemos aqui, João capítulo 5, do 1 ao 14, onde temos aqui a cura de um paralítico. O quarto milagre, Jesus multiplica pães, João capítulo 6, do 1 ao 14. O quinto milagre, Jesus caminha sobre as águas, João capítulo 6, do verso 16 ao verso 21. O sexto milagre, Jesus cura um cego de nascença, capítulo 9, do verso 1 ao verso 7. E o último milagre, Jesus, ele ressuscita a Lázaro, João capítulo 11, do versos 17 ao verso 45. Vamos ver então o terceiro milagre realizado por Jesus, a cura então deste paralítico. Vejamos o verso 1 até o verso 3, assim diz: depois disto, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, a próxima porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Esse tanque Betesda aqui, ele pode ser considerado, se nós trazermos para os nossos dias, seria como um hospital público, como uma UPA a céu aberto. Era um lugar onde iam os menos favorecidos, os mais pobres, pessoas que não tinham tanta esperança de serem curados. Ele diz aqui o verso 3, e nesse jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Era ali um alpendre, onde os menos favorecidos, os pobres, se achegavam a ele na esperança, numa expectativa ali de cura, mas isso realmente não acontecia, e acumulava então o número de pessoas doentes, enfermas, que ficavam naquele tanque chamado Betesda. A palavra Betesda, ela significa casa de misericórdia. Era o tanque, um hospital a céu aberto, onde pobres, menos favorecidos, mancos, aleijados, ressecados, enfermos, iam ali na expectativa de serem curados. Isto à porta de Jerusalém. Vamos ver o final do verso 3 até o verso 4, onde ele fala aqui, esperando o movimento da água. E o verso 4, onde diz, porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Os melhores
especialistas, os historiadores, eles entendem que esses versos aqui, o final do verso 3 e juntamente com o verso 4, ele não está nos melhores manuscritos. Não reconhece então como sendo legítimo este verso. Talvez um escriba deve ter ali acrescentado por ser uma crença popular, mas isso não fazia parte do pensamento lá de João e não foi escrito ali por João. Um dos melhores manuscritos não consta realmente esse verso, e nós entendemos então que essa parte não faz parte do original, não fora realmente escrito por João, mas sim acrescentado por algum escriba. John MacArthur, ele diz acerca desse verso o seguinte: a declaração da última metade do verso 3, esperando o movimento da água, junto com o versículo 4, não é original deste evangelho. Os manuscritos gregos mais recentes e melhores, assim como as novas versões, excluem essa leitura. A presença de palavras ou expressões desconhecidas nos escritos de João, incluindo 3 que não foram encontradas em nenhum outro lugar no Novo Testamento, juntamente com a ausência de qualquer menção específica de anjos no resto da passagem, indicam que a seção não fazia parte do escrito original de João. E nós então concordamos com John MacArthur e entendemos que esse entendemos então que esse final do verso 3 e o verso 4 não faz parte então do texto original. Vejamos aqui o verso 5, o verso 6, ele diz: e estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo, e Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? Então João ele relata que estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. Não quer dizer que este homem ele tinha 38 anos, mas sim que fazia 38 anos que ele estava enfermo. Possivelmente a idade dele era mais, mas há 38 anos ele se encontrava então enfermo, paralítico. E o verso 6 aqui, nós vemos que o apóstolo João ele faz um contraste entre a realidade deste homem e a posição de Jesus quanto a ele. O verso 6 ele começa: e Jesus vendo este deitado. A questão é que é Jesus quem vê este homem. Em contraste, aquele homem não vê a Jesus, aquele homem não percebe que Jesus está ali, aquele homem ele não tem noção acerca de Jesus Cristo. É Jesus quem o vê, é Jesus quem percebe a ele, é Jesus que realmente vá em direção a ele. Mas aquele homem por si só, nem ao menos se apercebeu que Jesus estava ali. O verso 6 ele continua: e sabendo que estava neste estado havia muito tempo. Jesus ele sabia acerca das condições daquele homem. Em contraste, esse homem ele não conhecia a Jesus, ele não sabia quem era Jesus, ele não tinha um conhecimento acerca do homem, Deus, que estava ali à sua frente. Não obstante Jesus já ter feito outros milagres, não obstante pessoas irem atrás de Jesus, Jesus era conhecido ali, mas aquele homem, por estar bitolado em viver somente dentro daquele contexto, daquele tanque, ele não sabia nada acerca de Jesus. Olha aqui o verso 12 e o verso 13, ele diz: perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. Ele não sabia quem era, ele não conhecia a Jesus, ele na verdade não buscou a Jesus Cristo, não tinha nem conhecimento acerca de Jesus. É o que o texto ele mostra aqui. Continuando, ele
ele fala aqui, estava ali há muito tempo, e sabendo que Jesus estava nesse estado havia muito tempo, então Jesus ele disse-lhe, queres ficar são? É um contraste em relação à atitude desse homem. Este homem, ele não pede nada a Jesus, este homem não faz uma oração a Jesus, esse homem não faz uma súplica a Jesus, esse homem ele não tem fé, ele não tem nenhuma crença acerca de Jesus Cristo, ele não busca a Jesus. Não houve aqui nenhuma atitude por parte desse homem de uma petição, de uma oração, de fé, de saber que era Jesus. Ele não conhecia nada. Na verdade, a cura aqui foi um ato de bondade por parte de Jesus Cristo, foi um ato de escolha soberana por parte de Jesus. Jesus que foi ao encontro deste homem, Jesus que sabia acerca dele, Jesus que perguntou se ele queria ser curado. Foi uma atitude de bondade, da soberania, do desejo de Deus a partir dele mesmo a favor deste homem, visto que esse homem não tinha nenhum conhecimento acerca de Jesus. Novamente citando aqui John MacArthur, ele diz, neste incidente ilustra perfeitamente a soberana graça de Deus em ação. De todos os enfermos presentes no tanque de Betesda, Jesus escolheu apenas este paralítico. Não havia nada neste homem que o fizesse mais merecedor do que os outros. Ele jamais havia procurado Jesus, mas mesmo assim, Jesus se aproxima dele. Jesus não o escolheu porque previu que ele teria fé para ser curado. Ele jamais demonstrou acreditar que Jesus iria curá-lo. A salvação acontece da mesma forma. Da multidão de pessoas mortas em seus delitos e pecados, Deus escolheu redimir seus eleitos, não porque merecessem isso, nem porque previu que haveriam de crer, mas por causa de sua soberana graça. É o que nós vemos aqui nesse texto. Esse texto mostra a graça, a benevolência, a misericórdia, a atitude de Deus para com o homem. Um homem que fora curado, um homem que fora restaurado, não obstante não pedir, não orar, não clamar. Não foi ele que foi ao encontro de Jesus Cristo. Ele não orou a Jesus. Foi Jesus que fez uma pergunta a ele: queres ficar são? Jesus é que vai ao encontro dele. Queres ficar são? O verso 7. O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tem homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. As nascentes que abasteciam ali o tanque com água, elas jorravam de tempos em tempos. Então, quando ela jorrava, agitava ali a água. E a água que saía ali, que era jorrada pela nascente, ela era de cor avermelhada, em virtude dos minerais. E por essa razão, se pensava que ela tinha algum valor medicinal. Esse homem, então, ele tinha lá uma crença que ele poderia então ser curado por causa de alguém que se aproximasse e pudesse levá-lo ali quando aquela água fora agitada. Nós aprendemos aqui que este homem, na verdade, ele tinha uma convicção acerca de um poder sobrenatural que poderia curá-lo. Ele acreditava que algo poderia intervir de uma forma soberana, de uma forma divina, e trazer cura a ele. Mas só que ele estabeleceu limites para que ele pudesse ser curado. Ele entendia sim que o sobrenatural poderia acontecer na sua vida, mas desde que fosse dentro dos padrões que ele estabeleceu. Olha, se alguém, quando a água então for agitada, me levar até ela,
então eu poderei ser curado. Só se for desta forma, só se for dentro dos meus moldes, só se for dentro dos meus padrões. Mas como não tem ninguém que quando a água é agitada faça com que eu consiga ser o primeiro, então eu já estou nessa condição faz 38 anos. Jesus então perguntou para ele: queres ficar são? Ele queria, mas só se fosse dentro dos seus moldes, dentro então dos seus princípios, dentro da sua realidade, dentro do seu padrão. Só se alguém me colocar ali, eu ser o primeiro a chegar ali, ser levado na água. É uma fé limitada. São pessoas que creem que existe a intervenção de Deus na vida, mas desde que ocorra dentro de alguns padrões, dentro de alguns limites. E se Deus ele não fazer dentro daqueles limites pré-estabelecidos, essa pessoa não está aberta a receber a cura, não está aberta a receber o milagre, não está aberta a receber a intervenção de Deus, se Deus não fizer dentro dos seus padrões. Nós temos um exemplo, por exemplo, de Marta, a irmã de Lázaro. Ela cria que Jesus era poderoso para curar, mas desde que tivesse chegado no tempo certo. João capítulo 11, o verso 21, Jesus ele fica sabendo que o seu amigo estava enfermo, mas desde que ele soube até chegar na cidade ali onde Lázaro se encontrava, demorou-se 4 dias. Aí quando ele chega no verso 21, João capítulo 11, verso 21, disse pois Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ou seja, eu creio que tu és Deus, eu creio que tu és soberano, mas o seu poder se limita a um espaço de tempo. Como o Senhor não curou, não chegou aqui no tempo determinado, ela não cria que Jesus poderia ressuscitá-lo, que Jesus ele era poderoso para fazer algo mais grandioso. Era uma fé limitada, dentro então dos seus padrões. Nós vemos também João capítulo 4, do verso 47 ao verso 49, o nobre, no qual ele suplica que Jesus pudesse curar o seu filho, e ele cria em Jesus Cristo, tanto é que ele vai ao encontro de Jesus, mas só se Jesus estivesse lá na presença do seu filho. Se Jesus não fosse lá, Jesus não poderia curá-lo. É uma fé limitada, é uma fé dentro de padrões, é uma fé dentro de algumas estruturas, e se não for em conformidade com esses moldes, a pessoa não consegue crer no milagre ou num Deus que possa atuar. João 4, do 47 ao 49, ouvindo eis que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis? Disse-lhe o nobre: Senhor, desce antes que meu filho morra. O Senhor desce, o Senhor tem que ir lá, porque se o Senhor não for, se o Senhor não estiver presente, se não for dentro dos moldes pré-estabelecidos que eu já propus, ele não cria que Deus poderia curá-lo. A questão são essas dificuldades que fazem com que nós limitemos o poder de Deus. Cremos no sobrenatural, cremos na cura, cremos que se alguém nos levar ao tanque seremos curados, mas só se for assim. Temos também os judeus, é outro exemplo, no qual eles criam que Jesus pudesse curar e fizesse milagre, mas só que tinha que ser dentro dos limites pré-estabelecidos por eles. Não poderia ser no sábado, porque no sábado é contra a lei, é contra as regras, contra o que eles pré-estabeleceram. Olha aqui o verso 15 e o verso 16. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. O verso 16. E por essa causa os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo,
porque fazia essas coisas no sábado. Ou seja, Jesus ele pode curar, mas não no sábado, porque no sábado faz algo fora dos padrões pré-estabelecidos por ele. Cria em dano sobrenatural, cria na cura, mas só que só poderia ocorrer, Deus só poderia operar se fosse dentro dos limites pré-estabelecidos por eles. A grande dificuldade nossa é que por vezes nós colocamos padrões para que Deus nos abençoe, e quando Deus ele não faz conforme nós estabelecemos, nós não cremos que isso pode acontecer. A gente crê que Deus ele pode agir, nós cremos que Deus ele pode fazer algo, mas se não for dentro dos nossos limites, dentro dos nossos parâmetros, aí nós não conseguimos. Eu conheço muitas pessoas que dizem: pastor, eu vou sair da igreja, eu vou para uma outra igreja onde tenha mais jovens, porque ali eu vou conseguir um cônjuge, eu vou conseguir então outro relacionamento, porque aqui numa igreja com poucos jovens eu não vou conseguir. Crê que Deus é poderoso para abrir uma porta e fazer com que consiga um namorado, um casamento, mas não aqui, não nessa igreja, só se for numa igreja que tenha muitos jovens. Deus ele é poderoso para agir, Deus é poderoso para intervir, para abençoar, para dar um cônjuge, mas não aqui, só se for numa igreja que tenha muitos jovens. Por quê? Porque põe limites para Deus atuar, põe ali padrão para Deus atuar, e se não for dentro dos padrões pré-estabelecidos por Deus, Deus ele não se faz tão soberano assim. São pessoas que creem que Deus ele pode fazer o milagre e ajudar com que a pessoa consiga crescer financeiramente, mas só se fizer alguns atalhos, porque se não for dentro dos atalhos ou dentro dos moldes previstos no coração da pessoa, Deus ele não pode agir. Não, eu creio que eu vou crescer financeiramente, eu creio que eu vou ter sucesso, mas se eu pegar alguns atalhos, porque sem esses atalhos, sem ser do meu jeito, sem ser da minha forma, eu não creio então que Deus poderá me ajudar para que eu cresça financeiramente. São pessoas que têm fé e creem no sobrenatural, mas só se for algo dentro dos padrões pré-estabelecidos por ela. São pessoas que creem que Deus ele pode sustentar a família, que Deus ele pode realmente dar o sustento, que Deus ele pode prover todas as necessidades, ainda que seja com alguma dificuldade, mas só se eu não dividir, só se eu sonegar, só se eu realmente não abençoar a igreja, só se eu não contribuir, aí eu creio que Deus ele pode sustentar a minha família, que Deus ele pode prover as minhas necessidades, que as minhas contas serão pagas, que eu vou conseguir sustentar o meu lar. Mas de que forma? Só se eu sonegar, só se eu não abençoar a igreja, só se eu realmente não dividir, só se eu não abençoar o próximo. Se eu for mesquinho, sovina, dentro dos meus padrões, aí sim, Deus irá me abençoar. Mas contribuir, ser dizimista ou ofertar, não. Eu não creio que Deus poderá suprir a minha família se eu fizer isso, porque Deus só abençoa dentro dos meus padrões, dentro dos meus limites. A viúva de Serepta, 1 Reis, capítulo 17, o verso 12, diz assim: porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nenhum bolo tem, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos, e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. Eu não acredito que Deus ele pode fazer algo mais, é o que existia no coração desta viúva de Serepta. Eu creio que Deus pode sustentar, mas só se eu for sovina,
se eu não dividir essa viúva, então pensava. É o que mostra aqui o verso 7. A pergunta de Jesus foi, o próprio Deus encarnado na frente dele, faz uma pergunta, no final do verso 6, queres ficar são? E ele então responde, o enfermo respondeu-lhe, verso 7, Senhor, eu não tenho homem algum que quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Senhor, eu creio no sobrenatural, eu creio que o tanque tem poder para curar, eu creio que eu vou ser restaurado, mas só se for dentro dos meus padrões, só se for dentro dos meus limites. Se não for assim, eu nunca sairei daqui curado. É o que esse verso aqui nos ensina. Verso 8, continuando, Jesus então disse-lhe Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. E logo aquele homem ficou são, e tomou o seu leito e andava, e aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado, é sábado, não te é lícito levar o leito. Ele respondeu-lhes, aquele que me curou, ele próprio disse, toma o teu leito e anda. Essa maca, no qual esse homem tomou, era uma espécie de uma cama de palha, usada ali muito pelas pessoas mais pobres. Ela era fácil de manusear e fácil então de enrolar e colocar então debaixo do braço e andar. Era o que aconteceu aqui. Esse homem então pegou aquela cama de palha e enrolou, colocou debaixo do braço e ele foi curado. Mas a cura dele ultrapassou os limites pré-estabelecidos por ele, porque os moldes em que Deus opera vai além das nossas expectativas. E é isso que é importante nós entendermos. Deus, Ele é soberano, Deus, Ele é livre, Deus, Ele está assentado no trono, e não há limites para Deus atuar. Deus, Ele vai acima das nossas expectativas. Não necessariamente Ele cura somente se for levado até aquele tanque, mas Ele cura não somente pela sua palavra, ou além dos limites que nós pré-estabelecemos. Efésios capítulo 3, o verso 20 diz, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Deus é poderoso para fazer mais, Deus é poderoso para fazer mais, além do que você pensa, além do que você imagina, porque Ele está sentado sobre o trono, e não há limites, não há padrões para Deus. Aqueles que dizem, eu só consigo um cônjuge, só consigo um namorado, se eu sair então dessa igreja, e for para uma igreja que tem muitas jovens, porque aqui Deus, Ele não pode agir. A palavra de Deus então responde, Provérbios 18, verso 22, aquele que encontra uma esposa, acha o bem e alcança a benevolência do Senhor. É o cônjuge, o namorado, a pessoa no qual a gente encontra, foi a benevolência, foi a bênção de Deus. É Deus que nos dá, foi Deus que foi ao encontro deste homem. Ele não pediu, ele não exerceu fé, ele não orou, mas Deus foi ao encontro dele. E quando nós encontramos um cônjuge, é a benevolência de Deus, é a bênção de Deus que vai ao seu encontro, acima dos seus limites, acima do seu padrão, porque é Deus que te abençoa. Aquele que diz que só pode ser bem sucedido se encontrar então alguns atalhos, Deus, Ele responde, Provérbios capítulo 10, o verso 22, a bênção do Senhor é quem te enriquece e não traz consigo dores. É Deus que te enriquece, é a bênção de Deus que te dá o alimento, que te faz prosperar, que faz com que você consiga o sustento para a sua família. Não precisamos ser sovindo, não precisamos sonegar, não precisamos crer,
que Deus ele só coloca o alimento se nós não dizimarmos, se nós não dermos ofertas. Deus ele faz além do que você pensa, porque Ele é soberano, e é a bênção de Deus que te enriquece. Não é quando você deixa de dizimar, de ofertar, mas quem te enriquece é a bênção de Deus. É Deus quem te abençoa, é Deus que está sentado no trono, é Deus que cuida de você, é Deus que faz com que você se vista, se alimente, é Deus que é o seu Pai, e você é a menina dos olhos de Deus. Nós cremos que Deus ele faz acima do que nós pensamos, do que nós estabelecemos, porque a bênção vem de Deus. Provérbios 10, 22, a bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. Aquele que diz, eu só consigo sustentar a minha família, ainda mal, só se eu não dividir, a palavra de Deus ela responde, 1 Reis 17, 14, para aquela viúva de Serepta, Sovina, olha o que a palavra de Deus responde, porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. É Deus que faz multiplicar, é Deus que te supre, é Deus que te abençoa, e o que Ele faz é acima dos seus limites, é acima do seu padrão, não é dentro das suas regras, dentro do seu quadrado, mas é um Deus que Ele é soberano. Não há padrões para Deus. Às vezes nós queremos estabelecer padrão, mas Deus ele não age dentro de padrões. A cura do cego de nascença, João capítulo 9, do verso 1, verso 6 e o verso 7, e passando Jesus viu um homem cego de nascença, versos 6 e 7, tendo dito isto, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego, e disse-lhe, vai, lava-te no tanque de Siló, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou, e voltou vendo. Não há padrão. Deus ele curou um cego, cuspindo lodo, e colocou nos olhos dele. Deus poderia dar uma palavra, ele teria sido curado, mas Deus ele não faz dentro de um padrão. Não confunda imutabilidade com mesmice. Deus ele é imutável, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, mas não confunda imutabilidade com mesmice. Deus ele não é o mesmo, não é uma mesmice, não é o mesmo padrão, Ele faz como Ele quer. A cura de Lázaro, João 11, verso 41 a 44, tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia, e Jesus, levantando os olhos para cima, disse, Pai, graças te dou por me haveres ouvido, e bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que estás em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz, Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, e tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto no lenço, disse-lhe, Jesus, desligai-o e deixai-o ir. Como foi que ele curou um cego, cuspindo e fazendo lodo? Como foi que ele ressuscitou um morto? Somente dizendo, sai para fora. Não há padrão para Deus, não há limite, não há moldes. Deus ele é o mesmo, mas ele não usa de mesmice. Como ele transformou água em vinho, João 2, do verso 6 ao verso 9, a parte A, e estava ali postas 6 talhas de pedra para as purificações do judeu, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus, enchei a água essas talhas, e encheram-nas até em cima, e disse-lhes, tirai agora, e levai ao mestre-sala, e levaram, e logo que o mestre-sala provou a água, feita vinho. Como que Jesus transformou a água em vinho? Mandou encher de água. É um milagre da transformação, mas com padrões diferentes das nossas expectativas, dos nossos limites. Às vezes nós esperamos a cura, a bênção, o agir de Deus, mas só se alguém me levar até o tanque. Não tem ninguém que me leve, então eu não creio, mesmo que ele ali na frente disse, queres ficar são? E não conseguimos ver a Deus falando conosco, não conseguimos ver Deus falando conosco.
Por quê? Porque os nossos olhos, os nossos ouvidos pré-estabeleceu limites para Deus agir. Então a gente não consegue ver o sobrenatural, o milagre, o Deus falando, ainda que esteja à nossa frente. Por quê? Porque não está dentro do nosso padrão, do nosso limite. Mas Deus, Ele faz além do que você pensa e além do que você imagina. Ele está sentado no trono e não há limites para Deus. A Abraão Ele disse: ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito. Como é que você vai ser abençoado, Abraão? Não sei, só estou indo pela fé. Aonde? Não sei. Em que cidade? Não sei. Eu vou pela fé, porque Deus mandou, porque Deus disse. Eu estou debaixo da ordem, da vontade de Deus. E quando nós estamos cumprindo a vontade, dentro do que Deus estabeleceu, a vontade dEle, aí sim nós seremos abençoados. A bênção de Deus está em obedecê-lo. A bênção de Deus está dentro da vontade dEle. Aí sim eu vou ser abençoado. Aonde? Não importa onde. O que importa é que Deus esteja comigo. Não importa onde, mas que Deus esteja comigo. Aí eu vou ser abençoado. O verso 13. Verso 13, né? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar não haver grande multidão. Jesus então cura, Jesus Ele restaura, Jesus Ele manifesta o poder dEle, mas fora dos padrões estabelecidos por aquele homem, porque Jesus, Deus, Ele faz acima do que pedimos ou pensamos. Não estabeleça limites para Deus, mas creia que Deus, Ele é soberano. Terminando aqui no verso 14. Depois Jesus encontrou no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. O que dá a entender aqui é que este homem, ele realmente estava nessa enfermidade, já fazia mais de 38 anos. O que levou a ele estar enfermo, não diz aqui, mas aparentemente algo que ele cometeu em sua juventude. Então provavelmente ele estava aqui com 60 anos de idade, 55 anos, mas desde os 38 ele se encontra enfermo. Já havia 38 anos que ele estava enfermo, em virtude de algum pecado que ele cometeu, provavelmente na sua juventude. Agora é importante nós entendermos o seguinte: as Escrituras deixam bem claro que nem toda doença é consequência de pecado. Não é porque alguém está enfermo que é resultado de um pecado, de algo que ela cometeu. Não necessariamente. Mas, algumas vezes, como aqui neste caso, a enfermidade pode estar diretamente ligada à condição moral da pessoa. Realmente a Bíblia também mostra que, por vezes, devido a algum tipo de pecado, alguma conduta errada, alguma condição moral da pessoa, pode ocasionar algo sobre a sua vida, o pesar de Deus sobre a sua vida. 1 Coríntios, capítulo 11, o verso 29 e o verso 30, diz: porque o que come e bebe indignamente, come e bebe
para a sua própria condenação. Paulo está se falando ali com a igreja de Corinto, no qual eles estavam ali participando da ceia, e alguns estavam participando, não obstante estarem com uma vida dissoluta. E Paulo então lhe diz que esses que estão participando da ceia de uma forma dissoluta, come e bebe para a sua própria condenação. Olha o que continua dizendo o verso: não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, ou seja, por não discernir o corpo do Senhor, por estarem comendo, participando da ceia de uma forma dissoluta, por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Há muitas pessoas fracas espiritualmente, há muitas pessoas enfermas, doentes, e muitos que morrem em virtude de participar da ceia de uma forma indigna. Então, não necessariamente todo o enfermo é por causa do pecado, não vamos taxar dessa forma, mas em algumas ocasiões pode ocorrer que a enfermidade é consequência de uma questão moral. Gálatas, capítulo 6, o verso 7 diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então, pessoas que escarnecem de Deus, pessoas que não têm reverência, não têm temor de Deus, a Bíblia fala que tudo que o homem semear, isso também ceifará. Não brinque com Deus. Charles Erdman, comentando esse texto, ele fala: 38 anos de padecimento ocasionados pelo pecado podiam parecer bastantes para fazer o homem acautelar-se de, outra vez, meter-se debaixo do seu jugo. A triste verdade, porém, é que, por mais que o pecado faça sofrer, ninguém por isso o detesta. Entretanto, não deixa de sentir as agonias das suas consequências. Nossa única segurança está na submissão de nossa vontade ao Salvador. Pois bem, são essas as lições, as verdades que nós podemos aprender aqui. Para concluir então essa mensagem, eu gostaria de falar sobre um ditado. Há um ditado que diz assim: quando a pessoa ela não vai a Deus pelo amor, ela vai pela dor. Eu discordo desse ditado, pois eu entendo que a única forma de nós irmos a Deus é por amor. Ainda que nós possamos ir a Deus em meio à dor, mas a única forma de ir a Deus é quando nós vamos por amor a Cristo, por entendermos que Ele é o nosso Salvador, que Ele morreu pelos nossos pecados, e nós somos alcançados pelo perdão dEle através da cruz do Calvário, e ao reconhecermos isso, nós o amamos, e nos prostramos diante dEle por vontade e por amor. Eu entendo que essa é a única forma, ainda que possamos ir em meio à dor. Este homem aqui, durante 38 anos de dor, ele não foi a Deus, e mesmo depois dele ter sido curado pela bondade de Deus, ele não se achegou a Deus. Toda vez que alguém se achega a Deus por amor, mesmo em meio à dor, essa pessoa, ela é tanto curada fisicamente, como ela é curada espiritualmente. Quando alguém vai a Deus por amor, ainda que em meio à dor, essa pessoa, ela recebe a salvação. Exemplo, a mulher com fluxo de sangue, Marcos capítulo 5, 33 e 34 diz: então a mulher que sabia que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. A tua fé te salvou. Ela foi então curada daquele mal e também foi salva. E ela foi a Jesus por amor em meio à dor. Os 10 leprosos, Lucas capítulo 17, do verso 17 ao 19. Respondendo Jesus disse:
Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Jesus, ele curou 10 leprosos, 9 não voltaram para agradecer. Só buscou Jesus pela dor e não por amor. Recebeu uma cura física, mas não uma cura espiritual. Esse samaritano leproso que voltou para a glória a Deus e agradecer, em meio à dor, foi restaurado fisicamente e também recebeu a salvação. O cego de Jericó, Lucas 18, 41 e 43, dizendo: que queres que te faça? E ele diz: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe diz: vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiam glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Em meio à dor, em meio à sua cegueira, ele buscou Jesus por amor. E ele foi restaurado fisicamente e também foi restaurado espiritualmente. Ele teve a cura espiritual e a cura física. A mulher que unge os pés de Jesus, Lucas 7, 47 e 48, verso 50. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe a ela: os teus pecados te são perdoados. E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai em paz. Ela foi a Jesus por amor, em meio a uma condição de pecado, mas ela foi restaurada e foi alcançada pela salvação. Não vemos aqui neste homem nenhum gesto de gratidão a Deus. Não vemos neste homem nenhum gesto de adoração a Deus. Não vemos neste homem nenhum gesto de reverência a Deus. Não vemos neste homem nenhum gesto de seguir a Jesus. Nós não vemos em Jesus nenhum gesto de que salvou este homem. Este homem buscou só a cura física, recebeu, mas não recebeu a cura maravilhosa, a cura na alma, a cura espiritual. Ele não foi restaurado. Por quê? Porque ele só foi a Jesus, ele só queria uma restauração física. Quando nós buscamos a Jesus por amor, quando verdadeiramente reconhecemos que a esse a quem nós estamos adorando e buscando é o Filho de Deus, e buscamos a Ele pelo que Ele é e não pelo que Ele nos faz, aí nós temos a salvação, a comunhão com Ele, a restauração. É isso que nos vale. E é por isso que nós estamos aqui, por causa dEle, em meio à dor, em meio ao sofrimento, mas estamos aqui por causa dEle. Em meio a qualquer circunstância, estamos aqui por causa dEle. E é esses que Ele procura, os adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Que Deus nos ajude. Vamos orar. Senhor, obrigado por esse momento de estarmos aqui, recebermos a Tua palavra, recebermos verdades que transformam nossas vidas, e que possamos, ó Pai, crer no milagre, no sobrenatural, no Deus que cura, no Deus que restaura, no Deus que nos dá vida, e não estabelecemos limite para o Senhor, mas colocarmos toda a nossa confiança em Ti, que é soberano. Senhor, aumenta a nossa fé e ajuda-nos, ó Pai, confiarmos em Ti, colocarmos nossos olhos em Ti e descansarmos em Ti, e sabemos que o Senhor age acima do que pensamos, ou acima do que pedimos, porque o Senhor é Deus. Senhor, perdoa-nos quando nós estabelecemos limite para o Teu agir, que venhamos depor todas as nossas armas, e andarmos por fé e não por vista. Assim eu oro em nome de Jesus, amém.